Capítulo 102. Terceira evolução. Ao analisar seu status, Alexander notou que havia muitas partes maximizadas e que outras haviam mudado e aparecido durante a final, mas decidiu continuar com sua preparação e pensar nisso somente depois de ter evoluído. Não tendo mais com o que se preocupar, Alexander pegou uma das joias irregulares que havia colocado ao seu lado. Essas joias nada mais eram do que núcleos, e a que ele tinha em mãos era um dos núcleos que o diretor havia lhe dado, o de dragão da Terra no pico da terceira evolução. Após respirar bem fundo para se preparar, Alexander enfiou o núcleo na sua perna esquerda. Para não perder o ímpeto, ele enfiou o núcleo de dragão vermelho, que também foi um dos que o diretor lhe deu, em sua perna direita, o núcleo de um slime devorador em sua barriga, o núcleo de uma mariposa tesouro de seda em seu braço esquerdo, um núcleo de dragão da água em seu braço direito e o núcleo de dragão espacial na testa. Sangrando, com dores e incomodado com o poder que fluía dos núcleos, Alexander iniciou a análise das possibilidades de evolução o mais rápido que pôde, para evitar que os núcleos perdessem muita energia. Iniciando análise para as possibilidades de evolução. Analisando evoluções anteriores. Analisando espécie atual. Analisando raça atual. Analisando herança genética. Analisando aprimoramentos. Analisando habilidades. Analisando o ambiente. Analisando itens compatíveis. Analisando títulos. Análise concluída com sucesso. Verificando evoluções adequadas. Evoluções adequadas encontradas. Evoluções. Grande Hobgoblin do Alcore, sem informação. Goblin tirânico, sem informação. Goblin xamã ancestral, sem informação. Príncipe Goblin, sem informação. Goblin nevoeiro da morte, sem informação. Quimera, uma aberração que vai contra a ordem natural por se originar da união de partes de diferentes criaturas em um único corpo forjado para a batalha. Diminui a adaptabilidade. Observação 1. Escolha cuidadosamente. O processo ainda pode ser adiado, mas uma vez iniciado, não deve ser interrompido e é irreversível. Observação 2. Se o processo de evolução for interrompido, haverá sérias consequências. A pior delas é a morte. Como desta vez estava 100% certo da sua escolha, Alexander nem se dignou a ler as informações sobre as outras evoluções. Mas também não pôde deixar de notar que diversas opções interessantes foram disponibilizadas. As outras opções não eram interessantes porque eram melhores, mas porque não deveriam estar disponíveis, pois ele começou como um simples e pequeno Goblin. Por exemplo, a evolução para o Príncipe Goblin só deveria ser possível para Goblins descendentes de algum Rei Goblin, que é uma linha evolutiva extremamente rara para um Goblin em sua quarta evolução, caso contrário o normal seria o General Goblin. Depois de pensar um pouco, Alexander chegou à conclusão de que isso deveria ser uma cortesia do sistema ou do título 2 Evolução Perfeita, ou de ambos em conjunto, e deixou esse assunto de lado para continuar com sua evolução. Eu escolho o Quimera, disse Alexander ao sistema via pensamento. O processo de evolução começou. Você será colocado em dormência e sono até o processo terminar. A última coisa que Alexander sentiu antes dos seus sentidos serem suprimidos pelo sistema e ele ficar semiconsciente foram os núcleos começando a ser absorvidos por seu corpo. Iniciando o processo de evolução corporal. Subindo todos os aprimoramentos de nível. Por favor, escolha o aprimoramento corporal da sua evolução. Aprimoramentos. Existência superior torna a aura e as energias superiores ao seu nível de evolução. Esse aprimoramento só pode ser fortalecido mediante os pré-requisitos certos. Aprimoramento muscular torna os músculos superiores à própria raça. Aprimoramento ósseo torna as partes ósseas superiores à própria raça. Dessa vez a escolha é fácil, ponderou Alexander. Existência superior. Você adquiriu o aprimoramento, existência superior. Modificando estrutura corporal. Você adquiriu o aprimoramento, constituição dracônica. Você adquiriu o aprimoramento, corpo dracônico. Você adquiriu a habilidade de proficiência ataque de garras. Você adquiriu a habilidade especial de proficiência voar.
Você adquiriu o aprimoramento, devorador. Você adquiriu o aprimoramento, produção de fios. Você adquiriu o aprimoramento, telepatia. Modificando o aprimoramento, dual core, para octacore, ponto. Fortalecendo células corporais. Fortalecendo o metabolismo. Alterando o sistema de energia corporal para em energia dracônica, ponto. Transformando seu Ki em energia dracônica, ponto. Evoluindo a habilidade correr para velocidade, ponto. Evoluindo a habilidade fortalecimento corporal mágico para aprimoramento corporal mágico, ponto. Evoluindo a habilidade fluxo ascendente para o mundo é um rio, ponto. Evoluindo a habilidade brilho para iluminar, ponto. Evoluindo a habilidade remoção do limitador para até a morte, ponto. Modificando o aprimoramento, colhedor de essência 2, para sangue dracônico 2, ponto. Revisando herança genética. Você adquiriu o aprimoramento, fertilidade. Erro: o aprimoramento, fertilidade, não é compatível com o corpo de uma criatura dracônica. Portanto, ele vai ser convertido em aumento de adaptabilidade. Ajustando vitalidade para o nível de uma criatura dracônica. Ajustando os atributos para os condizentes com uma criatura dracônica. Integrando os princípios da habilidade especial consumir ao aprimoramento, devorador, ponto. Você adquiriu a habilidade especial ativa natureza selvagem. Você adquiriu a habilidade especial ativa sopro do dragão. Você adquiriu a habilidade especial de proficiência tecelagem de fios. Ajustando a densidade da mana para o nível de uma criatura dracônica. Aprimorando a densidade de energia e mana. Fortalecendo genes. Fortalecendo aura. A sua aura se tornou forte o suficiente para subjugar 4 criaturas. Finalizando evolução corporal. Mais 3 pontos de crescimento. Mais 25 pontos de atributo livre. Mais 50 pontos de todos os atributos, exceto charme. Mais 400 de HP. Mais 1.200 de energia. Mais 800 de mana. Fortalecendo a capacidade de regeneração. Fortalecendo a capacidade de recuperação de energia. Fortalecendo a capacidade de recuperação de mana. A sua perda de charme será multiplicada pelo número dos diferentes tipos de criaturas envolvidas em seu processo de evolução, pois você evoluiu para uma aberração da natureza que vai contra a ordem natural. Você perdeu 140, 20 vezes 7, pontos do atributo charme, por se tornar uma aberração. O processo de evolução foi concluído com sucesso.